Ixi, essa animação toda para a palestra vai ser complicado. Boa tarde, pessoal. Aí já melhorou 3%. Pessoal, uma alegria nessa tarde, não é? A gente poder estar aqui. Sei que o horário está um pouco mais cedo, mas podendo aprender um pouco mais, não é? Tanto da palavra como das questões cotidianas também. O apologeta, ele trata dessas questões para as nossas vidas. Nós queremos chamar já aqui Marcelo, Marcelo, um irmão querido. Ele foi membro da nossa igreja por muito tempo e ele mora em aldeia. Aí achou ruim descer a serra e ficou lá na igreja do pastor Helderson, está lá com o pessoal. E ele tem dado palestras sempre aí lá no Solo Deu Glória também, lá na igreja. E hoje chegou o dia da igreja aí de Boa Viagem poder receber esse irmão querido. Eu disse a ele que ia apresentar ele, mas é melhor ele se apresentar porque ele é quem sabe o currículo dele, né? Então nós vamos orar por ele nesse instante, pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça, para aprendermos mais nessa tarde. Pai bendito, nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida do Marcelo, pedindo, ó Deus, que o Senhor continue derramando a tua graça sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, seus filhos. Eles continuem, ó Deus, a cada dia crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concede nessa tarde, de ter esse irmão querido aqui conosco, podendo, ó Deus, trazer informações, ó Deus, tão importantes para as nossas vidas, nesses dias, ó Deus, em que precisamos certamente dar razão à nossa fé. Que o Senhor esteja abençoando o teu filho, usando ele, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Marcelo. Dá-se paz, meus irmãos. Bom, uma alegria estar aqui, né? Como o pastor Brivaldo falou, nós fomos membros dessa igreja, né? Temos muitos irmãos, lembramos aqui saudosamente, revemos alguns deles, inclusive, né? Não, disse para o pastor Brivaldo que eu não estou tão grisalho quanto ele, mas já estou com pouco cabelo, né? Como o presbítero Alisteu lá atrás. Mas com certeza é uma alegria, né? Essa igreja nos conduziu, né, a Cristo, e nosso próprio casamento, né, aconteceu por um ministro dessa igreja. Nosso primeiro filho foi batizado aqui, né? Então são memórias muito ricas, né? E lembramos com muita saudade, muitas boas lembranças, né, dessa casa de Deus. Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui a primeira palestra, que tem como tema por que o livro de Gênesis é importante, né? Eu até vi que no cartaz tinha um ponto de interrogação, né? Mas na verdade é uma afirmação, não é uma pergunta, né? É por quê? Nós vamos tentar demonstrar, né? Porque é de fato muito importante. O livro de Gênesis tem sido um dos livros mais atacados, né, da Bíblia, nessa era pós-moderna, relativização de tudo, né? E nós vamos entender por que o livro de Gênesis é tão atacado, né? Não é à toa isso, né? O livro de Gênesis é a sementeira da Bíblia, né, como nós chamamos, especialmente os 11 primeiros capítulos de Gênesis, tem doutrinas fundamentais da fé cristã lá, importantíssimas. Não é à toa que, né, os autores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo, né, faz exegese, né, de Gênesis, né, citando o homem, a mulher, né, e tantos outros personagens de Gênesis, né, outros autores também do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Então, esse é o propósito, né, dessa aula, dessa palestra, é reforçar isso, a importância desse livro e seguir adiante, né? Deixa eu só abrir aqui para poder acompanhar. Pronto. Então, deixa eu ver aqui para funcionar como é que será que... Será que eu não estou conseguindo passar aqui? Será que está ligado? Acho que agora, né? Não consigo passar. Vocês conseguem passar daí, né? Pronto. Pode voltar, então. Eu vou falando, vocês vão passando, tá? Deixa eu só ligar aqui a ponteira para poder... Deixa eu usar a minha aqui. Ponteirinha laser para ficar mais fácil.
Pronto, ótimo. Então, quero deixar bem claro, né, que essa aula, essa palestra, ela foi basicamente toda baseada, pode voltar um pouco na primeira, foi baseada nesse livro do Dr. Jason Liley, que é um crente, apologeta nos Estados Unidos. Ele é um astrofísico brilhante, e é um homem de Deus. Deus tem usado ele. Para mim, não tenho dúvida que ele é um dos maiores apologetas hoje, vivos ainda, né? E esse livro, que é o primeiro aqui, né, infelizmente acho que não está traduzido ainda, pelo menos eu desconheço se seja traduzido no português, mas para mim é um dos livros mais importantes sobre Gênesis, porque ele defende o livro de Gênesis do ponto de vista escriturístico, né, mas ele também dá evidências científicas, né. Sim, o pastor Brivaldo pediu para me apresentar, né, a apresentação vai ser super rápida, né. A minha primeira identidade, né, é igual a de vocês, é como crente, filho de Deus, né, não é como cientista, não é como químico, não é como professor. A minha primeira identidade é ser salvo no Senhor Jesus Cristo, né, como nós aqui. E aprove a Deus, na sua infinita misericórdia e providência, nos concedeu a oportunidade de estudar uma área maravilhosa da ciência, que é a química, né, a área mais bonita de todas, né. Eu espero mostrar depois para vocês, mas com certeza, né, isso tem trazido alegria à nossa vida, né. Sou professor da UFPE na área de ciências farmacêuticas, né, mas atuo pesquisando na área de química, só que Deus tem trazido muita alegria, né, no estudo dessa área, mas também dessas questões relacionadas à apologética, da defesa da fé cristã, como já foi bem citado aqui, né, lendo o texto da 1 Pedro 3, 15, 16. Né? Então, a palestra ela vai ter como base essencial esse livro maravilhoso do Dr. Jason Liley. Aqui são alguns livros dele, outros livros, tem pelo menos esse que já foi traduzido, né, a prova definitiva da criação, tá? Já foi publicado em português. Aqui estão os contatos dele, né? E eu estou me apoiando no ombro desses gigantes, né? Uma formiguinha aqui, se apoiando no ombro desses grandes homens de Deus, né? E nas Escrituras, acima de tudo, certo? Então, pode passar o próximo. É bom também, né, avisar logo de cara, né? Esses assuntos são muito polêmicos, né? Porque, de alguma maneira, entram em questões importantes ou mudanças de paradigma, né, como nossas origens, por exemplo, né, criação, teoria da evolução. Então, pode ser que eventualmente, né, alguém se ofenda ou confronte a sua cosmovisão, né? Então é bom lembrar Provérbios, né, para isso. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, né? Então, sabe, se ficarem com raiva, né, não fiquem com raiva com o Dr. Jason Liley, não, fiquem de mim, porque aí pelo menos tem uma bem-aventurança nisso, né? Se isso é em nome de Cristo, tem uma bem-aventurança, né, garantida. Próximo, por favor. Eu começo mostrando estatísticas preocupantes, né? Com certeza a principal motivação que nos leva a estudar e falar sobre apologética, né? Não é o debate em si, não é o calor do debate, nem questões retóricas de se mostrar mais inteligente do que o seu oponente, né? Mas a apologética, ela está preocupada com almas, né? A apologética, ela não pode ser desvinculada da evangelização, por exemplo, né? Uma coisa depende da outra, intimamente, né? Quando você defende a fé cristã, você tem que lembrar que está diante de um opositor que é necessitado da graça, como você já foi um dia, né? Então você está diante de uma alma, né, e do destino eterno, né, da alma dela, do destino eterno dessa alma. Esse é o propósito da apologética, esse é o propósito bíblico da apologética, né? E quando a gente é pedido para citar, né, o primeiro de Pedro 3,15, né, a gente começa naquela parte que fala estar preparado para responder, né? De onde vem a palavra responder, apologia no grego, né? De onde vem a palavra apologética. Mas lembra como começou o versículo? Foi lido aqui, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Começa assim o versículo 15 de 1 Pedro 3,15, né? Ou seja, a apologética não começa com leitura de livros, compra, né, lá nas livrarias, leitura, e depois ir vociferando nas redes sociais, mostrando falta de piedade, inclusive, de misericórdia. A apologética bíblica não é isso. A apologética bíblica começa com santificar Cristo no coração, com tratamento de pecados, com, sabe, santificação, para poder, né, depois desse vaso ser limpo, né, como o Senhor sempre faz, ele encher com a água viva, né, e essa água poder transbordar depois diante dos opositores necessitados da graça, como nós também somos. Então, eu vivo procurando essas estatísticas no Brasil. Infelizmente no Brasil não tem nenhuma estatística importante sobre apostasia, né? A mais importante, a estatística mais atual
e confiável que eu encontrei é essa do Instituto Barna, que fez uma pesquisa de 2007 a 2011 nos Estados Unidos, né? Foram entrevistados adultos e líderes de ministérios, inclusive nas igrejas, na faixa de 18 a 29 anos, né? E esses membros foram ativos em igrejas cristãs em algum momento de sua juventude, quase 1.300 entrevistados, ex-frequentadores de igreja cristã, né? Margem de erro pequena, tá vendo? Uma pesquisa séria, né? E eles tiraram várias conclusões dessa pesquisa, mas a principal é essa, que depois dos 15 anos de idade, 3 em cada 5 jovens cristãos, quase 60%, se desconectam da igreja permanentemente ou por longos períodos de tempo. Essa é a estatística assustadora da apostasia nos Estados Unidos, e eu imagino, no mundo globalizado como nós vivemos, não é muito diferente no Brasil essa estatística, né? Nós ouvimos falar, muitos casos de apostasia. Então, 3 em cada 5 dos nossos jovens, os jovens que estão sentados nos bancos das igrejas como vocês, correm o risco de apostatar da fé, por longos períodos de tempo ou definitivamente. Então, é muito preocupante, né? O próximo slide, a gente vê outra pesquisa agora feita online, com 2.250 adultos, tá? Onde eles fizeram as seguintes perguntas: você acredita em... Isso online, né? Os entrevistados iam respondendo online. Você acredita em Deus, milagres, céu, em Jesus como Deus ou Filho de Deus, em ressurreição de Jesus, no criacionismo bíblico e no evolucionismo de Darwin? Essas são as perguntas. Como eles têm uma série histórica, né, que são porcentagem, né, das respostas. Como eles têm uma série histórica, neste instituto que fez a pesquisa, desde 2005 até 2013, são 8 anos, né, de diferença, eles puderam fazer a diferença aqui, de 2013 para 2005. E adivinhe, todas essas perguntas primeiras aqui, né, são perguntas bíblicas, acreditar na Escritura, que a Escritura fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre os milagres, né? Todas elas diminuíram, né, em pontos percentuais, ou seja, o número de respostas foi menor em 2013 do que 2015, do que 2005, aliás, né? Mas a resposta, você crê em evolucionismo, aumentou em 5 pontos percentuais, e não é à toa isso, né? Existe uma correlação imediata entre essas respostas diminuírem e a última aumentar, obviamente. São visões de mundo contrastantes. O próximo, aqui é uma medida de cultura, né? Não é muito fácil fazer medidas quantitativas, né, de cultura, né, que é chamado no inglês de culturomics, né, ou culturômica, seria uma tradução, mas o Google tem um projeto lá de digitalização, né, de livros, de digitalização de tudo, né, mas também de livros, que vocês podem encontrar nesse endereço aqui, chama Ngrams, a ferramenta, e o que eles fazem, eles têm livros digitalizados de 1800 até os dias atuais, o que segundo eles corresponde a cerca de 4% da produção literária mundial, tá? Não sei se é significativo isso ou não, mas o fato é que essa é uma das poucas ferramentas quantitativas para medir tendências culturais a partir da ocorrência estatística desses termos que você procura nos livros ao longo da história desde 1800. Né? Então, se você procura, olha aqui, ó, evolução, traduzindo, né, a ferramenta é em inglês, principalmente os livros digitalizados são principalmente em inglês, né? Tem outras línguas também, mas principalmente em inglês. Então, fazendo a pesquisa em inglês, né, olha lá, evolução biológica, né, evolução darwiniana, estão vendo os gráficos crescendo, né? Teísmo evolutivo, né? Ou criacionismo evolutivo, como queiram, né? Tem várias maneiras de chamar isso, mas a evolução teística, né? E a evolução química, né? Graças a Deus a evolução química parece que está subindo, depois caiu, né? Acho que caiu na real. É mais difícil convencer um químico sobre a evolução, tá? Eu falo isso como químico. É muito mais difícil convencer o químico da abiogênese, como a vida surgiu da não vida e tantas outras coisas. Então, acho que é por isso que está caindo aqui, né? Porque é difícil convencer os químicos. Mas vamos lá, próximo slide, começa com essa declaração do Chesterton, né? O famoso cristão, escritor e jornalista, né? Num passado recente, né? Ele declara uma coisa que é muito atual, né, para os nossos dias, que é a falta de convicção na verdade, a falta de certeza, de convicção. Ele fala, mas no livro Ortodoxia, né, ele fala, mas o mal de que sofremos hoje em dia é a humildade no lugar errado. A modéstia se deslocou do órgão da ambição. A modéstia se fixou no órgão da convicção, onde ela nunca deveria estar. O homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade, né? E isso exatamente foi invertido. Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada, diz ele. Tem uma maneira muito peculiar, né, de escrever.
Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade, como se ela fosse uma simples fantasia pessoal, né? A falta de convicção, na verdade, leva a isso, coisas tão bizarras como essa, né? E ele continua no livro, em outro trecho, ele fala: agora, a acusação contra as principais deduções do materialista, né? Está falando aqui do naturalismo filosófico, né? Do ateísmo. Nesse contexto, assim, são quase sinônimos, né? Materialismo, naturalismo, né? O ateísmo, são quase sinônimos aqui nesse contexto, né? Ele fala: as principais deduções, e quem tem essa visão de mundo materialista, que tudo o que existe vem da matéria e energia, né? Exclui a autoridade de Deus, né? As principais deduções de quem tem essa visão de mundo é que, certas ou erradas, essas conclusões, essas deduções dessa visão de mundo materialista, aos poucos destroem a humanidade de quem tem essa cosmovisão materialista, destroem a humanidade. E o Chesterton continua dizendo: não estou me referindo apenas à bondade, mas estou me referindo à esperança, coragem, poesia, iniciativa, tudo que torna um ser humano essencialmente humano, né? Destrói isso, a visão materialista, naturalista, a visão mecanicista do mundo, né? Que é tudo uma corrente de causação, né? Como eles chamam, causa e efeito, né? De apenas matéria, energia, moléculas reagindo no nosso organismo, né? Essa visão materialista, né? Um reducionismo extremo, né? Então, continuando aqui, né? A declaração de Chesterton, ele fala, por exemplo, quando o materialismo leva os homens a um fatalismo completo, né? Essa fato de interpretar tudo como uma consequência de, né, reações e movimentos de matéria e energia, né? O fatalismo completo, como em geral acontece, é totalmente inútil fingir que ele, o materialismo, em algum sentido é uma força libertadora, como quem defende essa cosmovisão quer proclamar, né? Que é uma força libertadora, porque a religião que é o ópio do povo, não é isso que eles falam, né? Então, é ingênuo, né? O materialista falar que é uma força libertadora o materialismo, né? Ele continua nesse mesmo trecho, um pouco mais para baixo do livro, ele fala: olha, essa corrente de causação, né? Como eles chamam, o materialista, é uma corrente de aprisionamento, na verdade, é uma corrente que amarra, né? No próximo slide, nós vamos começar a falar mais detalhadamente do livro do Dr. Jason Liley, né? Por que Gênesis é importante. Então, ele começa falando que os problemas sociais que muitos cristãos acham desoladores, não são problemas em si mesmo, mas ao invés disso, são sintomas de uma causa mais profunda, que é a perda da autoridade bíblica, enraizada essencialmente nos ataques ao livro de Gênesis, principalmente, que com certeza é o livro mais atacado da Bíblia, né? Então nós vamos tentar mostrar por que ao longo dessa aula, né? Os valores cristãos não podem existir isolados, né, no vácuo. Eles têm sentido à luz do relato histórico, literal, registrado no livro de Gênesis. É um livro histórico, literal. Eu espero, né, demonstrar isso para vocês também com detalhes. Assim, conforme a sociedade rejeita de forma crescente o livro de Gênesis, em favor, por exemplo, da teoria da evolução de Darwin, é uma consequência natural que nós, né, como sociedade, experimentemos um declínio do cristianismo, né? É uma coisa natural, eu mostrei isso nessas estatísticas, né, agora há pouco, né? Quando você deixa de acreditar, né, na Bíblia, ou em Deus, ou em Jesus Cristo, ou na ressurreição, né, naturalmente isso é uma consequência de você acreditar mais no evolucionismo, como aquela estatística, né, mostrou claramente. Então, o Dr. Jason Liley declara, né, e eu concordo com ele absolutamente, ele fala: as bases para as doutrinas cristãs encontram seu fundamento na compreensão literal e histórica do livro de Gênesis, né? Não adianta encarar o livro de Gênesis, né, fazer uma leitura alegórica, né, ou uma leitura com outra interpretação, ou encarar o livro de Gênesis com outro estilo literário. Ele é um livro histórico, né, e é só isso que garante esse amparo, né, dessas doutrinas cristãs que encontram fundamentação lá. Então, próximo, por favor. Ele começa falando, que doutrinas são essas, né? Então, valor da vida humana, né? Uma das principais doutrinas que está lá logo no começo do livro de Gênesis. O texto vocês conhecem, vocês podem lendo, né, em azul, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou ler só os comentários, os textos são muito conhecidos, tá aí as referências, né, bem claras. Então, a Bíblia nos ensina, né, que o ser humano é qualitativamente e quantitativamente, quer dizer, não é só quantitativamente diferente, né, das outras organismos biológicos, dos outros, né, seres, né, criaturas, né? Nós não somos só quantitativamente, ou seja, um ser humano não é só um animal mais evoluído, né, melhorado, isso é quantitativo, né? Na verdade, nós somos uma criatura de outra categoria, né? Como nós costumamos chamar, nós somos a coroa, o ser humano é a coroa da criação, né?
é outra categoria, não é um animal evoluído, né? Nós não cremos nisso, né? A doutrina bíblica é que o ser humano é a coroa da criação, uma criatura especial, e é especial porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura carrega a imagem e semelhança de Deus, nem os céus, né? Como diz o salmista, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de tuas mãos, nem as estrelas, os astros, a magnitude do céu, olhando à noite, uma noite clara, né? Esses dias o eclipse, né, que nós vimos, nem isso carrega a imagem de Deus, mas o ser humano carrega, e é por isso que é criatura especial. Então nós somos qualitativamente outra categoria de criação, tá? É nisso que nós cremos. O próximo slide continua, né, demonstrando isso, porque o valor da vida humana, né, é tomado nesse sentido, né, de ser feita a imagem e semelhança de Deus. Cada respiração, né, que nós fazemos, uma quantidade enorme de micro-organismos são absorvidos, né, no nosso corpo e são destruídos pelo nosso sistema imunológico, né? Então, graças a Deus, né, Deus nos criou com o sistema imunológico, agora nós estamos enfrentando, né, há algum tempo já, né, a pandemia e as questões envolvidas com isso, quer dizer, graças a Deus, Deus fez a gente com um sistema próprio de defesa, o sistema imunológico, que é uma maravilha em si mesmo, né? Então, muitos desses micro-organismos, né, bactérias, né, por exemplo, são aspiradas, né, na nossa respiração e são combatidas diretamente. Quer dizer, o sistema imunológico mata as bactérias, vou colocar assim, né, para simplificar. E ninguém acusa a gente de assassinato, né? Alguém já gritou para você, assassino, você matou bactérias. Nunca, nem vai. Né? Por quê? Porque fica claro, né, que nós somos outra categoria, né? O ser humano é outra categoria, você não pode ser comparado com uma bactéria, e nem sequer acreditar que você evoluiu de um micro-organismo, né, unicelular, como acredita, né, a historinha da carochinha da evolução química, que depois passou para a evolução biológica, etc. Então, por que ninguém grita, por exemplo, assassino quando nós consumimos vegetais, um tomate, né, uma cenoura, né, uma maçã, assassino, você está comendo uma forma de vida? Não, ninguém grita, é natural para nós, né, não fazer isso, pela mesma razão, a razão que todos sabem que os animais e as plantas não carregam a imagem de Deus, nem possuem uma alma, né? As pessoas sim, o ser humano possui, por isso é outra categoria de criação. As plantas foram feitas por Deus para alimentar as pessoas, né? Está lá em Gênesis 1, 29, né? No começo da criação, antes da queda, né? Todos eram herbívoros, né? Inclusive os dinossauros, criados no dia 6, né, da criação, certo? A gente tem falado por aí também sobre esse assunto, né? Mas o assassinato de seres humanos é inaceitável, né? A Bíblia também deixa isso muito claro, né? Caim e Abel, né, em Gênesis 4, fala da santidade da vida humana, né, como uma verdade ética. Isso encontra fundamentação no livro de Gênesis, tá? Então, Gênesis 9 também, né, fala a mesma coisa. No próximo slide, ainda falando sobre o valor da vida humana, Darwin, né, propôs a sobrevivência do mais apto, né? Essa é a essência, né, da defesa lá de Darwin, né, o chamado de seleção natural, né, a sobrevivência daquele organismo que é mais adaptado, é mais apto, né, então ele sobrevive enquanto os outros morrem, né, essa é a ideia central, né. Mas se a criação de Deus é apenas um mito, né, ou seja, quem acredita na visão materialista, naturalista, evolucionista, né, e descarta a visão, né, criacionista, e o relato bíblico, considerando que seria um mito, né, se a criação de Deus é um mito, e se as pessoas são apenas animais evoluídos, como defende a evolução, a teoria da evolução de Darwin, então, como distinguir as pessoas de animais? Gera um problema sério, prático, objetivo. Como distinguir, né, quem defende que nós somos só quantitativamente diferentes de animais, só um pouquinho mais evoluído, né? Isso gera distorções absurdas. Preste atenção, animais não têm um código de moral, animais agem por instinto, né? Quem tem animal de estimação sabe disso, né? Quem já visitou um zoológico sabe disso. Se um leão mata outro leão, nós não dizemos que isso é errado, e não colocamos o leão na prisão, você está preso por causa disso, você matou o teu colega leão, não, ninguém fala isso, né? Alguém pode dizer que os seres humanos, eventualmente, né, são mais inteligentes que outros animais, né, que eles consideram inferiores, né, e portanto, eles não devem ser mortos, né? Mas, olha a conclusão bizarra que isso traz, né? Isso leva a uma conclusão de que uma pessoa, portanto, com um QI alto, seria mais evoluído, né, nesse sentido que eles apontam. Uma pessoa com QI, é o quociente de inteligência, né, aquela medida lá, cognitiva, né, de inteligência. Então, uma pessoa com QI alto poderia matar uma pessoa com QI mais baixo, porque é menos evoluído? Veja a distorção bizarra
que a teoria da evolução pode trazer, né? Outras, né, distorções. Então, seria justificado, né, abortar um bebê inconveniente, né? O aborto que nós combatemos tanto como crentes, né? Seria possível matar uma criança inconveniente imediatamente depois do nascimento, né? Um nascituro, né? Que nasce com imperfeições, e por aí vai, né, as ideias de eugenia, né, do holocausto e tantas outras, né, ideias modernas, inclusive, de eugenia. Tá? Então, por que não matar até mesmo um adolescente que é ingrato, rebelde, que traz problema? Né? Isso não seria seleção natural ou não natural? Né? Claro que não, nós não cremos nisso. A nossa ética é a ética do reino, é a ética cristã, é a ética bíblica. Então, os evolucionistas, eles não têm uma razão lógica ou racional para dizer que essas coisas que eu acabei de citar são erradas, mesmo concordando. Alguns deles concordam que é errado, né? Alguns deles concordam que o aborto é errado, que, logicamente, matar adolescentes ingratos é errado. Obviamente, muitos deles, né, evolucionistas, ou materialistas, naturalistas, nesse contexto, estou usando um pouco como sinônimo, apesar de terem diferença, né? Eles mesmos acreditam, muitos deles acreditam que isso é errado, mas eles não têm uma razão lógica para defender porque que isso é errado. Esse é o ponto. O próximo slide, de novo, o Chesterton, né? Ele resume de maneira sucinta qual é o problema, né, envolvido aí. Na verdade, esse trecho é tirado do livro do Dr. John Lennox, que é outro apologeta maravilhoso, extraordinário, um homem de Deus, tem sido tremendamente usado, é o tema da nossa segunda palestra, um livro que ele escreveu, né? Mas ele, nesse livro, Gunning for God, que eu recomendo também bastante, ele fala que uma arte de expressão sucinta, né? Chesterton acertou quando, ao responder a questão sobre o que estava errado com o mundo, postada pelo London Times. Então, eu não sei que época foi isso, mas foi na época do Chesterton. O editor do London Times, né, essa publicação londrina, enviou cartas para o mundo inteiro, para pensadores, filósofos, cientistas, fazendo essa pergunta: o que está errado com o mundo? Para ver a resposta deles, né? E aí, olha a resposta de Chesterton, muito sucinta, né? Caro Senhor, sou eu. O problema sou eu. A doutrina do pecado, né? Atenciosamente, G.K. Chesterton resumiu tudo, capacidade sintética que ele tinha enorme. Então, o próximo slide diz sobre as boas novas, né, do Evangelho. Para receber o Evangelho, né, as boas novas, o Evangelion, né, primeiro o ser humano precisa entender as más notícias, né, a nossa situação atual no pecado, a queda pelo pecado, né, a nossa herança adâmica no primeiro Adão, né. Então, primeiro tem que ficar claro isso, para depois a necessidade de um Salvador como Cristo, as boas novas do Evangelho. Ou seja, primeiro Adão pecou, né, com ele toda a humanidade recebeu a punição da morte, nós recebemos essa herança, nascemos com essa natureza do primeiro Adão, né? Onde encontramos essa informação revelada? No capítulo 3 de Gênesis, né? Todos nós sabemos. Mas Romanos 6, 23 nos ensina que o salário do pecado é a morte, né? O apóstolo Paulo lá aos Romanos fala isso. Contudo, a relação entre o pecado e a morte não se origina no livro de Romanos, se origina no livro de Gênesis, especialmente em Gênesis 3. Né? Na verdade, um pouco antes, em Gênesis 2, quando Deus deu a ordem lá para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse a consequência que seria a morte. Né? Então, Deus deixa claro que há uma penalidade associada à desobediência. Está lá Gênesis 2, 17, que eu acabei de falar. Então, o próximo slide diz, ainda sobre o Evangelho, que o mundo inteiro foi arruinado pelo pecado de Adão, né? Os animais agora também sofrem, né, dor e morte, está lá em Romanos 8, assim como Adão, né? Toda a natureza geme, né? A natureza também sofreu essas consequências, né, da queda. Como descendentes de Adão e Eva, né, nós herdamos a sua natureza pecaminosa, nós somos concebidos num estado que está alienado da perfeita glória de Deus, né? Uma condição, nós nascemos na condição rebelde, essa é a nossa teologia, essa é a nossa visão, né, reformada. Nós cremos que já nascemos com a condição de rebeldia, né, diante de Deus, com a natureza do primeiro Adão. Mas Deus é misericordioso, né? Deus é gracioso e misericordioso, não nos deixa, né, nessa situação. Então, ao invés de deixar Adão e Eva morrerem eternamente, né, na sua rebelião, Deus prometeu que Ele mesmo iria prover um Salvador. Ou seja, alguém que iria pagar a penalidade da morte no lugar de Adão e Eva, de tal forma que eles eventualmente poderiam ser restaurados, né, à comunhão com Deus, como nós somos restaurados por meio de Cristo, né? Deus disse a eles que a semente da mulher, né, iria concluir isso, né, conhecido como proto-evangelho, a primeira vez que aparece
a ideia, a mensagem do Evangelho lá em Gênesis 3,15, né? A semente da mulher, apontando claramente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo slide, porém, sem a historicidade, veja, se o livro de Gênesis não é histórico, gente, se você retira o caráter histórico do livro de Gênesis, veja as consequências, né? A mensagem do Evangelho, ela não tem sentido, você dissolve a mensagem do Evangelho. Se você tira o caráter histórico do livro de Gênesis, a primeira consequência nefasta é essa, é destruir o Evangelho, a mensagem do Evangelho. A morte teria sempre existido na visão naturalista, né? Muito antes das pessoas, né? A morte teria existido desde organismos ou animais inferiores, né? Que foram evoluindo segundo a visão deles, a suposta visão evolucionista, né? A suposta, né? Versão histórica, né? Segundo os evolucionistas. Então, portanto, como a morte poderia ser penalidade pelo pecado, né? Se a morte sempre teria existido na visão naturalista, evolucionista, como a morte poderia ser uma penalidade pelo pecado? Então, por que Jesus morreu numa cruz, gente? Veja como retirar a historicidade do livro de Gênesis traz conclusões absolutamente nefastas, esvazia a cruz de Cristo. Então, o conceito do pecado não tem significado no universo evolucionista naturalista. O conceito de pecado, ele está no vácuo, né, no universo naturalista evolucionista. Se o mundo sempre esteve repleto de sofrimento e morte, como eles alegam, os naturalistas, evolucionistas, então por que alguém precisaria ser reconciliado com Deus por meio de Cristo? No próximo slide, a Bíblia nos ensina que nós só podemos ser redimidos, né, ou seja, libertados da escravidão do pecado, por um parente de sangue. Veja, outra evidência disso, né? O parente de sangue, o resgatador de sangue, está lá em Levítico 25, 25, 47 a 49 também, né? Está retratado isso bastante bem, quem se lembra no livro de Ruth, né? A figura de Boaz, né? A figura de Cristo, nesse sentido, resgatador de Ruth, né? Que aliás aparece, né? Nas genealogias do Senhor Jesus Cristo, né? Então, somente um ser humano poderia ser o nosso Salvador, né? Deus se tornou homem para nos salvar, o Emmanuel, Deus conosco, né? Nós cremos na dupla natureza de Cristo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, né? Jesus não é somente Deus, mas também é o nosso parente de sangue, resgatador de sangue. Portanto, o seu sangue derramado naquela cruz conta como se fosse o nosso. Ele é o nosso resgatador, né? Ele é o nosso jubileu, ele é o nosso Shabat, nosso descanso eterno, Cristo. A Bíblia deixa muito claro que o sangue de animais não poderia pagar o preço pelo pecado. O autor dos Hebreus fala isso claramente. Por isso, aqueles sacrifícios de animais tão repetitivos no Antigo Testamento, né? Alguns diários, outros mensais, alguns anuais, porque nunca satisfariam, né, a Deus, aquele sacrifício de animais. Ele só apontava como uma sombra para a realidade do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Páscoa, o Cordeiro pascal, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, né, se referindo a Cristo, naquela Páscoa em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Então, só esse sangue que pôde nos libertar. E a razão é por quê? Porque nós não somos parentes dos animais, não somos animaizinhos evoluídos, nós somos outra categoria de criação, e Cristo assumiu essa natureza, nessa categoria, como ser humano, e por isso pôde nos substituir naquela cruz. Veja, gente, sem isso, o Evangelho, a cruz de Cristo é esvaziada, e a nossa salvação também. Então, se o evolucionismo é verdadeiro, como eles alegam, os animais também poderiam ser o nosso salvador, não é mesmo? Uma vez que eles seriam nossos parentes, né? Próximos, pouco menos evoluídos. No próximo slide, nós começamos a ver, e é isso que me faz ter tanto apreço pelos livros do Dr. Jason Liley, né? Porque ele é essencialmente bíblico, né? Ele é criacionista, ele é um cientista brilhante, ele é um astrofísico norte-americano, mas acima de tudo ele é um crente, né? Um homem de Deus, e ele parte das Escrituras. O argumento dele começa das Escrituras, ele considera as Escrituras como autoridade máxima, como regra de fé e prática, mas ele também usa argumentação científica apologética, mas ele parte das Escrituras. Esse é o ponto, é o que nós estamos tentando fazer aqui também. Então, ele começa defendendo isso no livro, tá? Esses trechos são trechos do livro, estão resumidos aqui, traduzidos e resumidos, né? Gênesis, né? Pode ser interpretado como um texto poético? Essa é a pergunta, né? O livro de Gênesis. Bom, paralelismo é uma chave, né, para se reconhecer linguagem poética na Bíblia, né? Um dos recursos muito comuns é achar o recurso do paralelismo, né? E não se encontra nenhum traço de paralelismo, ou outro dispositivo poético qualquer nos eventos registrados em Gênesis. É claro que tem pequenas poesias, a própria poesia
que Adão declarou quando viu Eva, né? Depois que Deus criou. É um trecho bem curtinho, né? Ossos dos meus ossos, né? É uma poesia aquilo em hebraico, lindíssima, por sinal. Mas é um pequeno trecho, né? Aqui nós estamos falando de estruturas poéticas no livro de Gênesis, não existe. Por exemplo, porque não é encontrado paralelismo, tá? Outra pergunta, Gênesis poderia ser interpretado como uma parábola, né? E aí, Jesus, né, falava frequentemente por parábolas, né? E normalmente para clarificar, deixar claro verdades espirituais ou morais, ensinamentos, né, no Novo Testamento. Contudo, parábolas raramente fornecem nomes específicos, né? Tipo assim, né? Um certo homem, né? É a linguagem das parábolas, né? Então, parábolas normalmente fornecem nomes específicos e detalhes irrelevantes, né? E é isso que você encontra no livro de Gênesis: nomes, genealogias, detalhes, lugares. Então não pode ser parábola, de jeito nenhum, o livro de Gênesis. Próximo. Gênesis é um texto histórico e literal, certo? Essa é a única conclusão que nós podemos chegar. Na escrita hebraica, a narrativa histórica é também distinguida pelo que é chamado de consecutivo vav, tá? É uma estrutura no hebraico. O vav, ou vav, né, escrito dessas duas formas, é a sexta letra do alfabeto hebraico, né? Tá aqui. Quando uma sentença começa, né, com essa estrutura, né, que seria um e, né, em português, seguido por um verbo, isso é reconhecido como uma estrutura de consecutivo vav, tá? E indica uma narrativa histórica, uma sequência de eventos, tá? Basicamente, a estrutura do capítulo 1 de Gênesis é alguma coisa do tipo: isso aconteceu, então isso aconteceu, então isso aconteceu, então isso aconteceu, então isso aconteceu. É uma sequência de eventos, é uma narrativa histórica, usando vários consecutivos vavs, tá? Então, Gênesis também fornece nomes específicos, genealogias, especialmente em Gênesis 5, né? Além de outros detalhes específicos acerca de eventos reais, nomes de lugares, etc. Né? O próximo slide. Agora a interpretação bíblica, né, de Gênesis, segundo Jesus e os apóstolos. Quem foram os maiores exegetas de Gênesis? Os autores do Novo Testamento, né? E dentre eles, né, não o autor, mas certamente alguém que se pronuncia no Novo Testamento por meio, né, do registro lá dos evangelistas, por exemplo, é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus falou sobre Moisés, por exemplo, ele se referiu a Moisés como um personagem histórico real. Está aí o texto, né, no Evangelho de João 5. Ele se referiu claramente, no contexto fica claro que ele está apontando para Moisés como um personagem real, histórico. Em Mateus 19, né, os críticos de Cristo questionaram acerca do divórcio, né, tentando pegar ele no contrapé, né, o que ele ia responder. E ele respondeu citando Gênesis 1 e 2, né, falando do homem e da mulher. No contexto fica claro que ele está falando de Adão e Eva como personagens históricos reais. O apóstolo Paulo se referiu a Adão e Eva como pessoas históricas. Está aqui os textos base para confirmação. E também baseou doutrinas cristãs, né, nesse fato, por exemplo, 1 Timóteo, né, 2. Paulo também contrastou, né, o primeiro Adão com o último Adão, que é Cristo, né? Próximo slide. O texto, né, 1 Coríntios 15, né, está aqui o destaque, né, o primeiro homem Adão e o último Adão, né, apontando para Cristo, né, o Espírito vivificante, né, como nós conhecemos. Então, no próximo slide, continuando. Agora, nas genealogias que aparecem, né, de Jesus Cristo nos evangelhos, né, as duas lá, Mateus e Lucas, né, Mateus 1 começa em Abraão e termina em Cristo a genealogia, né, todos aqueles nomes, né, você certamente conhece o texto, então começa em Abraão, termina em Cristo, mas em Lucas 3, curiosamente, começa em Cristo, é invertida a genealogia, começa em Cristo e termina em Adão, filho de Deus, né, então, a pergunta, né, importante aqui, ou afirmação, se quiserem, se Jesus, que é o último Adão, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando isso, se Jesus é o último Adão, né, ele é histórico, e ele precisa ser histórico para a nossa salvação e redenção, né? Então, se o último Adão, Jesus Cristo, é histórico, o primeiro Adão também precisa ser, gente. O primeiro Adão, Gênesis, ele precisa ser histórico, como nosso representante, cabeça federal, né? Assim como Cristo é o cabeça, né, do seu povo. Então, continuando, né, outros intérpretes, né, de Gênesis, né, no Novo Testamento, né, segundo os apóstolos e outros autores. Então, Pedro interpretou Gênesis literalmente, escrevendo sobre Noé, o dilúvio, como uma história real. João acreditava que Gênesis é uma história real, pois escreveu sobre Caim e Abel, por exemplo, personagens históricos. Judas se referiu a pessoas, lugares e eventos relatados em Gênesis, né, Sodoma e Gomorra, Moisés e Caim. Aí os textos básicos para vocês acompanharem. Tiago se referiu a Abraão como uma pessoa real.
E o autor aos Hebreus também se referiu a um grande número de pessoas históricas reais em Gênesis. Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, né? O famoso capítulo dos heróis da fé, né? Hebreus 11. Então, continuando, outra questão importante, né? Se você ler, né, a Bíblia, Gênesis 1 e 2, sem a marcação ou a separação dos capítulos, né? Que obviamente é um intento humano para facilitar a leitura da Bíblia, né? É mais recente, mas sem isso você começa a observar blocos diferentes, né? De construção de texto, né? E, assim, os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis, eles dão essa declaração maravilhosa, né, de que Deus terminou a obra de criação, né? Pode ver que tem 5, está aqui em destaque, 5 vezes a ideia de terminado, né? E parece que, né, eu já sabia que ia ter gente que ia questionar, né, se a obra de criação tinha terminado. É lógico que a obra de providência continua, né? Mas a obra de criação, a criação, como nós conhecemos, né, ela foi terminada, e tem 5 vezes essa ideia, insistentemente falando isso, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis. No próximo slide, nós precisamos então concluir a escala de tempo da criação em Gênesis. Segundo a visão criacionista, né, bíblica, Gênesis não pode ser lido de uma maneira que seja compatível com a evolução, né? Assim, misturar Gênesis, o relato, né, de Gênesis, que é histórico e literal, com a historinha da evolução de Darwin, é como misturar óleo e água, tá? São immiscíveis. Como químico, eu acredito que posso falar um pouco sobre isso. O que é misturar 2 coisas immiscíveis? Tentar, né, misturar. Então, qualquer esforço que se faça é improdutivo para misturar Gênesis com Darwin, com a evolução. A declaração maravilhosa que abre a Escritura, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Tem tanta coisa, tem um mundo, né, só nessa declaração, né? No princípio, né? Bereshit, o próprio nome do livro de Gênesis, né? Bará, né? O verbo criar, que só tem Deus como sujeito desse verbo na Bíblia, né? Deus é o único que cria desse jeito, criação ex nihilo, criou tudo a partir do nada, que não existia previamente, né? Então, essa é a nossa declaração, né? Essa é a declaração que abre as Escrituras, o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro. Então, conclusões: Deus criou os céus e a terra, né? Que nesse contexto aqui é o cosmos, né? Tudo que existe, né? Os céus e a terra. Para o judeu isso representava o universo, o cosmos, né? Os céus e a terra era tudo que existia. Então Deus criou os céus e a terra, o universo, o cosmos e tudo que neles há, né? Em um intervalo de 6 dias literais, de 24 horas, né? Nós vamos passar a analisar isso agora. E então descansou no 7º dia, como, né, um tutorial, né, para nós descansarmos também no 4º mandamento. Então, a semana da criação ocorreu aproximadamente há 6.000 anos atrás, né, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, né, e foi determinada a partir do cálculo de genealogias e reconhecendo que Abraão viveu há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. No próximo slide, só para lembrar um pouquinho das ordens de grandeza, né, a gente vai falar um pouco nessas ordens de grandeza, em escala de tempo, né, milhões, bilhões, é bom lembrar isso, né. Unidade é quando o número não é seguido de zeros, né, milhar quando é 3 zeros, milhão 6 zeros e bilhão 9 dígitos zero, né? Então o número vai crescendo de 1000 em 1000, né? Unidade, milhar, milhão, bilhão, vai crescendo 1000 vezes cada salto desse. No próximo slide nós vemos a linha do tempo bíblica, né? Segundo o relato histórico literal de Gênesis, tá? Cristo como centro, né? Aqui nossos dias atuais, depois de Cristo, o ano 2022 agora, né? 2.000 anos antes de Cristo, Abraão, e 2.000 anos antes de Abraão, ou 4.000 anos antes de Cristo, o relato histórico literal de Gênesis 1 e 2, a semana da criação, com 6 dias literais de 24 horas, tá? De criação e 1 de descanso, tá? Então, continuando, nós vamos passar agora a analisar as teorias, né, que o Dr. Jason Lally combate no livro, que surgiram ao longo dos tempos para tentar esticar o tempo. Gente, o evolucionista ele vai querer sempre esticar as escalas de tempo, ele precisa disso para começar a tentar tornar convincente a ideia da evolução, né? Para dar tempo de acontecer, né, o processo da evolução, ele tem que esticar a história para milhões, bilhões de anos, né? Mas o relato histórico literal de Gênesis não permite isso. Então, surgiram teorias até dentro da igreja, né, para esticar o tempo, tá certo? 2 em especial, mais importantes, que ele combate nesse livro. A teoria do dia-era, que é tentar analisar aquele
aquele relato, né, de Gênesis, onde aparecem os dias, né, no original, no hebraico lá, o Yom, analisar aquilo como se fossem eras de tempo, de grandes quantidades de tempo, até milhões, até mesmo bilhões de anos, né? Essa é a teoria que surgiu, e a outra teoria do gap, que eu vou falar na sequência. Então, na teoria do dia-era, né, quando a palavra dia é contrastada com noite, por exemplo, lá em Gênesis, isso é claramente um dia ordinário de 24 horas, né? Se isso é verdade no português, gente, também é verdade no hebraico, né? Isso eu estou falando a partir, né, de especialistas, né, que nos costumam, o próprio Dr. Jason Lyle, né, dá muito embasamento para isso. Então nós estamos nos apoiando no ombro de gigantes para afirmar isso, tá certo? A gente que tem capacidade para analisar esse texto, fazer essa exegese no original. Esse contraste, né, entre dia e noite, que aponta para um dia de 24 horas, acontece mais de 50 vezes, além de Gênesis 1, fora Gênesis 1, mais 50 vezes. Então, vamos considerar, por exemplo, o texto de Gênesis 1:5, tá? O 5º versículo. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Então, na primeira sentença, a primeira parte, né, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, encontramos a palavra dia contrastando com noite, né? Isso indica um dia ordinário de 24 horas. Na segunda parte, né, da sentença, houve tarde e manhã o primeiro dia, nós encontramos a palavra dia associada a um número, né, primeiro dia, né? Então, não tem dúvida nenhuma, tá, que isso indica um dia ordinário de 24 horas. Tá? É a única interpretação possível nesse contexto aí em Gênesis. Nós encontramos uma estrutura com essa frase, né? Houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o sexto dia. Essa é a estrutura do livro de Gênesis. Indica dias ordinários, literais, de 24 horas, os dias como nós conhecemos. Tá? Então, no próximo slide, é a outra teoria também, talvez, tem outras, tá? Teorias, essas são talvez as que ameaçaram mais, assim, né? Tentaram ser mais convincentes, digamos assim, a teoria do gap, da lacuna, né? Há também quem defenda, isso apareceu na igreja, hein, gente? Nas igrejas, tá? Há quem defenda que, embora os dias de criação sejam dias ordinários de 24 horas, então eles defendem isso, né? Porque esse era o ponto difícil, né? Então, tudo bem, vamos reconhecer que os dias de Gênesis da criação são de 24 horas, né? Mas eles, para solucionar o problema, esticar o tempo, né? Que é sempre essa questão, eles defendem que existe uma enorme lacuna, um gap, né, do inglês, de tempo antes do dia 1, tá? Na verdade, entre os dois primeiros versículos da Bíblia, Gênesis 1:1 e 1:2, eles defendem que tem uma grande lacuna, gap de tempo. Então eles enxergam a semana da criação, né, começa lá no dia 1, como se fosse, na verdade, uma semana de recriação, né? Já teria existido uma criação inicial que não está relatada em lugar nenhum, né? Você não encontra relato, nem registro em lugar nenhum, nem na Bíblia, né? Então, como é que eles podem defender isso, né? Alguns defensores dessa ideia do gap acreditam que Deus criou originalmente o mundo há bilhões de anos atrás, e então ele foi destruído, talvez pelo próprio Satanás, não está registrado em lugar nenhum isso, né? Então eles acreditam nisso, eles precisam defender isso para esticar o tempo. Assim, os dias de criação de Gênesis corresponderiam a Deus recriando, né? A partir do dia 1, lá em Gênesis, seria Deus, na visão desses defensores da teoria do gap, Deus recriando o mundo em 6 dias ordinários de 24 horas, tá? Essa teoria é chamada teoria da lacuna, do gap, pois defende que existe uma lacuna de bilhões de anos entre os dois primeiros versículos de Gênesis 1. No próximo slide fica mais claro, né? A gente mostra em detalhes. No primeiro verso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os defensores da teoria da lacuna acreditam que esse versículo 1 se refere à criação original, que ocorreu há bilhões de anos atrás, que não está registrado em lugar nenhum, né? E no segundo versículo, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? É lógico que os defensores da teoria do gap, eles gostariam, eles precisam, né, traduzir esse versículo como a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Mas, de novo, segundo os especialistas, né, no original, na exegese, na hermenêutica, lá no hebraico, é impossível analisar o verso 2 dessa forma, né? A interpretação correta é essa: a terra estava e não se tornou. Então, os defensores, né, da teoria do gap, eles enxergam esse versículo 2, né, ocorrendo bilhões de anos mais tarde que o primeiro versículo, depois de uma história que não está relatada, não registrada em lugar nenhum, e pior, onde necessariamente teria existido muita morte e sofrimento antes de Gênesis 3. Como é que entrou morte antes de Gênesis 3? Né? Olha o problema teológico. Próximo. Gênesis 1, né?
faz frequente uso do consecutivo VAV, que nós acabamos de ver, né? É caracterizado pelo E, né? Isso fica mais claro talvez no inglês, na Bíblia, King James, ESV, né? O E seguido de um verbo, essa estrutura do consecutivo que indica uma sequência de eventos, tá? Um relato histórico. Em hebraico, o verbo vem primeiro, né? E assim seria algo do tipo, né, traduzido no português, e disse Deus, e fez Deus. Eventos consecutivos são claramente descritos nesse tipo de construção com consecutivo VAV em Gênesis 1, como nós já falamos. Gênesis 1, 2 é uma exceção, gente. Tá? Os críticos se pegam nesse ponto, mas Gênesis 1, 2 é uma exceção. Por quê? A essa estrutura, né? Gênesis 1, 2 não é um consecutivo VAV, mas é um disjuntivo VAV, é outra estrutura, né? Onde o E não é seguido de um verbo, mas de um substantivo. Tá? Em Gênesis 1, 2 é uma exceção no relato de Gênesis 1, né? Então o verso 2, né, de Gênesis 1, ou seja, Gênesis 1, 2 começa assim, em inglês fica mais claro isso, né? And the earth was without form, né? A terra estava sem forma e vazia. Então, ao contrário do consecutivo VAV, que aparece em todo, né, texto de Gênesis 1, o disjuntivo VAV, como uma exceção no verso 2, não indica uma sequência de eventos. Ao invés disso, esse disjuntivo VAV que aparece em Gênesis 1, 2, é um comentário, uma explicação do primeiro versículo. No próximo slide, a gente dá um exemplo de como poderia ser lido isso, numa estrutura apontando, né, claramente para essa construção. Então, Gênesis 1, 2 é um comentário sobre como a terra se parecia quando foi primeiramente criada. Né? O disjuntivo VAV que aparece aí é um ponto de esclarecimento do texto, tá? Parecido com quando nós usamos parênteses, né? Está escrevendo lá, aí, às vezes, né, não quer se dar o trabalho de construir melhor a frase, colocar umas vírgulas, não, aí bota um parênteses, né, para explicar, pronto, resolveu, né? Seria algo muito parecido com o disjuntivo VAV, né? A gente poderia ler talvez o texto, ou reler, parafraseando assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí, ó o parênteses, né, do disjuntivo VAV. E a terra, né, que implica a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É uma explicação do texto, né? É a única exceção. No próximo slide, a gente entra, já concluindo, né, migrando para a conclusão, que a gente volta, né, nessa pergunta, né? Por que defender o livro de Gênesis, né? Por que o livro de Gênesis é importante, né? E uma das coisas que é necessário responder é a escala de tempo, né? Por que essa escala de tempo criacionista, né? Essa que eu acabei de mostrar na linha do tempo, ela é importante. É importante falar sobre isso, defender isso, ensinar isso, né? Grandes doutrinas cristãs têm sua fundamentação no relato histórico literal de Gênesis, como nós já vimos. Alguns cristãos, né, têm a atitude de que a escala de tempo não é realmente importante, né? Eles falam, desde que nós não acreditemos na evolução, tudo bem, não se importa com a escala, né? Alguns, né, de fato, alguns crentes, né, de fato acreditam na criação em 6 dias ordinários, mas eles não gostam de trazer esse assunto em conversas, por exemplo, evangelísticas, né, porque isso, eles argumentam, pode ser uma pedra de tropeço, né, para outras pessoas, quando você está tentando evangelizar, né, proclamar o evangelho e tal. O argumento desses crentes, né, com essa dificuldade é que, algo do tipo, nós precisamos escolher nossas batalhas, né, já está difícil demais, e óbvio que é um trabalho difícil, né, evangelizar, a dependência completa do Espírito Santo, mas entendo aqui, na perspectiva humana, né, o argumento dele, nós precisamos escolher nossas batalhas, né? Portanto, vamos focar no ensino sobre a salvação em Cristo, no Evangelho, e depois, talvez, depois dessa parte inicial, a gente pode abordar questões menores, eles chamam como escala de tempo, né, da criação. Agora, será que é menor? Né? Vamos no próximo slide, né? Uma pessoa, ela pode ser salva, ou seja, redimida pela graça, né, de Deus, através da fé em Cristo, pode ser salva sem aceitar que Deus fez o universo em 6 dias? A Bíblia é muito clara. A crença nos 6 dias literais, né, de criação, não é um pré-requisito para a salvação. Não é, nem nunca foi, nem nunca será, né? Então, essa crença não é necessária para a salvação. A Bíblia é muito clara sobre isso. A princípio, uma pessoa pode ser salva em Cristo sem se comprometer com a escala de tempo da criação, né, do criacionismo, digamos assim. Contudo, ao mesmo tempo, tá, isso não torna a escala de tempo um assunto secundário e irrelevante. Por quê? Tem pelo menos 2 questões, tá? E elas estão essencialmente ligadas ao mesmo ponto, né? Como poderíamos rejeitar alguma porção da Bíblia, né? Porque se a gente rejeita alguma, por que não rejeitar outras? O famoso liberalismo, né? A relativização da Escritura, que tem sofrido tanto ataque agora, todos nós sabemos aí, né, das notícias recentes. Então,
Existem pelo menos duas razões pelas quais a escala de tempo da criação é um assunto importante, sim. No próximo slide. A primeira é a inerrância bíblica. A escala de tempo da criação tem implicações na inerrância das Escrituras. Tá? Lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 5, diz: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Apontando para a inerrância, autoridade, infalibilidade das Escrituras. Então, veja, o primeiro problema é esse, a palavra de Deus é inerrante e autoritativa, nós sabemos disso, e se você, tem problemas com a escala de tempo, você começa a questionar o texto de Gênesis, começando a tentar encontrar erros, nele. Então, se a Bíblia estiver errada sobre Gênesis 1, no relato da criação, 6 dias ordinários, literais de 24 horas, então que confiança nós poderíamos ter? Que qualquer outro trecho das Escrituras estaria certo, se está errado ali em Gênesis 1. Segundo, os liberais, quem quer destruir essa verdade, quer apontar. Então veja como dissolve a inerrância das Escrituras, começando pelo livro de Gênesis. Como nós poderíamos ter certeza de outras porções da Escritura, se nós não temos certeza lá de Gênesis? Então no próximo slide, continuando na defesa desse ponto, a declaração do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 3,12 ele fala, em se tratando, digamos assim, de coisas terrenas, não me credes, como crereis se falar das celestiais? Quer dizer, se de coisas ordinárias, assim, visíveis, inclusive a criação é a manifestação da glória de Deus visível, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 1, os atributos invisíveis de Deus foram revelados por meio da obra da criação, daquilo que ele criou, então, ele questiona lá, os seus interlocutores, o Senhor Jesus em João 3, fala, se tratando das coisas terrenas, que a gente enxerga com os olhos, com os nossos sentidos, tato, visão, audição, vocês não me creem? Imagina das coisas celestiais, é mais difícil ainda, que são invisíveis, o reino espiritual, o reino celestial. Então, se não confiamos na Bíblia em questões tão simples quanto fatos históricos, literais, como o relato do livro de Gênesis, então como nós poderíamos confiar em questões espirituais, a própria salvação? Muitos cristãos ficam tentados a acreditar na escala de bilhões de anos, porque eles têm mais confiança em alguns argumentos científicos, tipicamente naturalista ou materialista, é a grande autoridade que a ciência tem assumido nos nossos dias, e isso é um grande problema, a Escritura é a nossa regra de fé e prática, a Escritura é a autoridade máxima para nós, precisa ser, não é a ciência que reinterpreta a Escritura, mas é o contrário, a boa ciência tem que estar de acordo com a boa interpretação da Escritura, e eu falo isso como cientista. Então, esses cristãos, prontamente aceitam a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal, Jesus transformando água em vinho lá em Caná, na Galiléia, e outros milagres, tanto relatados nas Escrituras. Esses cristãos, eles aceitam isso tudo como milagres, tudo que é rejeitado pelo naturalismo filosófico, pelo ateísmo, esses cristãos aceitam como milagres, são crentes, aceitam, isso como milagre. Alguns argumentam, mas estes milagres são eventos milagrosos porque estão além das leis naturais, não são explicados pelas leis naturais, lembrando da ideia de Hume, David Hume, mas, gente, para pensar, a própria criação, o relato da criação, o evento da criação de Deus, em Gênesis, relatado em Gênesis, não é um evento milagroso em si? Deus criou o universo, algo que Ele não faz todo dia, é um evento milagroso, trouxe à existência tudo que existe, os céus e a terra, o universo, o cosmos, trouxe a existência a partir do nada, ex nihilo, como a gente chama, criou tudo a partir do nada, na palavra do seu poder, haja luz, e a luz obedeceu, haja firmamento, o firmamento obedeceu, como isso não é um milagre? Então, nós não podemos arbitrariamente descartar a possibilidade de ação sobrenatural, ou seja, milagre de Deus em Gênesis, nós não podemos descartar, simplesmente. No próximo slide, o segundo ponto, porque é importante considerar, essa escala de tempo, e o relato histórico de Gênesis. A escala de tempo da criação explica a ocorrência da morte como julgamento pelo pecado. Em Gênesis 3 nós já falamos aqui sobre isso. Os fósseis, que está lá no registro fóssil, são restos preservados de organismos que já foram vivos um dia. Tipicamente são fossilizados os ossos de animais. Um fóssil desse tipo é criado quando um animal morre e é rapidamente enterrado ou soterrado.
As partes moles do animal apodrecem, né? Se der tempo para isso, né? Tem sido descoberto tecido mole, né? Em fósseis de dinossauros, por exemplo, né? Mostrando que eles são muito mais recentes do que os evolucionistas imaginam, né? Mas, voltando aqui, né? As partes moles apodrecem e o osso mineraliza, e daí vira o fóssil, né? Os cientistas evolucionistas geralmente acreditam que os fósseis têm milhões de anos, né, de idade. Essa é mais ou menos a escala de tempo. Mas isso representa um enorme problema teológico, tá? Um fóssil é uma evidência de morte, né? Pela seleção natural, né, de Darwin, não é? É a sobrevivência do mais adaptado. E se algum sobreviveu, o outro morreu, né? Essa é a ideia. Então, o fóssil é uma evidência de morte. Portanto, se um fóssil tiver milhões de anos de idade, né, lembrando que eles consideram que esses animais, né, estão no registro, na história da evolução para chegar até o ser humano, né? Que está aqui falando sobre isso hoje, né? Então, são coisas que antecedem, né, no relato, na tentativa de defesa da evolução, né? Ou seja, se um fóssil tiver, né, como eles alegam, milhões de anos de idade, significa que teria havido morte antes de Adão. Teria havido morte de animais, né, antes de Adão. Olha o problema teológico, né? A Bíblia ensina que a morte é resultado do pecado, né? O salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. No próximo slide, os fósseis não são apenas evidência de morte, gente, mas alguns fósseis também contêm evidência de doenças que acometeram esses animais quando estavam vivos, tá? Antes de serem fossilizados. Alguns cientistas, né, que trabalham nessa área encontraram evidências de artrite, câncer e outras doenças em fósseis, tá? Analisando lá o fóssil, é possível achar registros, evidências científicas de que esse animal passou por esse tipo de problema, essas doenças, tá? Quando estava vivo. E aí, né, eles acreditam que esses fósseis têm milhões de anos de idade, né? Então, morte e doença, né? Mas a Bíblia descreve a criação original como um paraíso, não é? Como um mundo que Deus chamou de muito bom, lá em Gênesis 1:31, no sexto dia, quando ele terminou a obra de criação, né? Descansou no sétimo, mas no sexto dia, e disse que era tudo muito bom. O próprio Senhor Deus declarou. Como poderia estar repleto de doenças e morte antes de Gênesis 3? Um mundo que era muito bom. Então, Romanos 8, né, 21 e 22 indica que toda a criação foi amaldiçoada quando Adão pecou, e não apenas a humanidade. A natureza geme, né? A criação também padece. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez vestimentas de pele, lembra, para eles, né? Está lá no relato de Gênesis 3, 21. E significa que houve morte de animais nesse ponto. Ou seja, a morte de animais começou a partir da queda, tá? No próximo slide, se vocês quiserem anotar, aqui tem mais referências sobre os dias de criação, né? Teve alguém, acho que a Carol, né? Cadê a Carol? Está por aí? Carol, pronto. Essas são referências ótimas, viu? Você tem interesse nesse assunto. Sobre os dias literais, né? A interpretação do Yom, tá? E aí está lá no blog, né? O blog é um blog que a gente tem mantido, né? Com material apologético, devocional, mas tem esses textos aqui. O primeiro é sobre os dias de criação em Gênesis 1. É um texto bastante completo, denso, com muita informação sobre a interpretação. É um texto que é baseado nas Escrituras, tá? E esse segundo link aqui, ó, é um artigo, né, que eu li do pastor Joel Bick, publicado no famoso ministério lá, Answering Genesis, né, aquele da arca lá, a grande arca dos Estados Unidos, e achei tão maravilhoso o texto que eu acabei traduzindo, tá? Ele fala sobre a visão reformada dos 6 dias de criação, tá? Ele tem muita propriedade para falar isso. Então, aqui está a tradução, é um artigo grande, mas foi feita tradução com as notas, referências originais. É uma leitura muito boa, e a conclusão, esse trecho aqui, do pastor Joel Bick nesse artigo, e é uma conclusão pastoral, por isso que eu achei tão extraordinário. Ele aponta evidências, ele dá referências, ele vai apontando a história com um nível de detalhes que é absolutamente impressionante. Reformadores que nós nem conhecemos, né? Ele vai citando lá, né, documentos, símbolos de fé, né, ao longo da história. E no final ele termina com uma conclusão pastoral. E a conclusão é essa: na Reforma Protestante, né, Lutero, Calvino e outros reformadores importantes adotaram a leitura literal de Gênesis, com o resultado de que eles acreditavam em uma criação em 6 dias, cerca de 6.000 anos atrás, como nós vimos na linha do tempo. Também encontramos evidências da visão literal do livro de Gênesis na Confissão de Fé de Westminster, olha aí, nosso símbolo de fé, né, presbiteriano, mas também em outras confissões de fé também, ele vai citando no texto, tá? Contudo, nessa era moderna, nos dias atuais, né, no pós-modernismo, um número crescente de cristãos evangélicos e reformados até mesmo estão voltando ao antigo erro de abraçar a visão simbólica de Gênesis. É um erro isso. Embora muitas vezes sob novas formas, né,
sobre embrulhado num pacote mais moderno, mais palatável, mas é o mesmo erro, tá? Corremos o risco, ele fala, o pastor Jorbi, que eu concordo, né, com ele, corremos o risco de perder a confiança de que as palavras, lá no livro de Gênesis, podem comunicar claramente a verdade, né? Parece haver uma questão hermenêutica em jogo aqui, ele fala, né? Muito importante o que ele fala, a saber, a clareza das Escrituras, a inerrância das Escrituras, é uma questão hermenêutica, gente. Se você der essa abertura em Gênesis, para ler, né, uma visão, né, não literal, né, uma visão simbólica, você destrói boa parte, né, dessa hermenêutica e destrói essas verdades, dessas doutrinas que nós acabamos de ver, né, inclusive a salvação, né. Então, ele fala uma abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação, abre as portas, quer dizer, essa visão, né, de Gênesis não literal, mas simbólico, abre as portas para que erros graves entrem na igreja, como a evolução do homem, né, olha aí Darwin, a partir de animais, ou a negação de que Adão e Eva eram pessoas reais e históricas, tá? Então, abre as portas para isso, e aí ele conclui, né, com uma voz de esperança, né, ele fala, felizmente, uma doutrina robusta da criação fornece a base sólida para a nossa fé, a fé bíblica, a fé cristã. Então, próximo, essa é no próximo slide, é uma citação do pastor John Polkinghorne, tá? Esse livro aí, vocês estão vendo a referência, pastor John Polkinghorne, é interessante que ele foi físico de partículas muitos anos, né, lá no Reino Unido, e deu contribuições importantes lá para essa área da física de partículas. E aí ele se aposentou, né, e hoje ele serve como ministro lá na Inglaterra, né, um pastor. E então ele tem essa visão, né, dos dois lados, né, essa famosa dicotomia que tentam construir entre a visão, né, da ciência, né, e das escrituras, da fé cristã, que nunca existiu, né, é o maior mito, né, da história, é dizer que a ciência e fé são incompatíveis, né, e a fé cristã, né, e ele pode falar isso com propriedade, porque ele já passou pelos dois, né, já esteve na academia, deu contribuições com física de partículas, e hoje é um sacerdote cristão. Então, ele fala sobre as múltiplas camadas da realidade. Eu acho extraordinário esse texto, essa citação dele. Ele combate o reducionismo, a visão reducionista do materialista, que é acreditar que tudo que existe é fruto da matéria e energia. Ele combate isso dizendo o seguinte, abre aspas, a realidade é uma unidade de muitas camadas. Eu posso perceber outra pessoa como um agregado de átomos, uma pessoa na minha frente, né? Como um agregado de átomos, né? Sim, tem uma camada que diz respeito a isso. Eu posso perceber essa pessoa como um sistema bioquímico aberto, interagindo com o ambiente, também, na camada da bioquímica, eu posso imaginar ou enxergar assim. Eu posso enxergar essa pessoa como um exemplar de Homo sapiens, né, que se quiser usar a taxonomia, né? Eu posso enxergar essa pessoa como um objeto de beleza, alguém cujas necessidades merecem meu respeito e minha compaixão, adivinha por quê? Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis. Eu até posso considerar que essa pessoa na minha frente, eventualmente pode até ser um irmão ou uma irmã, por quem Cristo morreu também. Tudo isso é verdadeiro, e tudo misteriosamente coexiste nessa pessoa que está diante de mim, essas múltiplas camadas. Negar um desses níveis da realidade, né, é diminuir tanto essa pessoa quanto a mim mesmo que a observo. É faltar com a justiça a riqueza da realidade que Deus criou. Parte da apologética a favor do teísmo cristão, é que em Deus, olha a declaração dele, em Deus o Criador, o fundamento de tudo que há, né? Causa primária, como nós chamamos, em Deus o Criador, a causa primária, esses diferentes níveis de realidade encontram abrigo e segurança, simultaneamente. E ele conclui dizendo, ele, Deus, é a origem de toda ligação, aquele cujo ato criador reúne em uma só as visões de mundo da ciência, estética, ética e religião, como expressões da sua lógica, alegria, vontade e presença. Então veja que ele faz uns paralelos, né? A ciência, né, uma manifestação da lógica, né, de Deus, digamos assim. A estética, uma manifestação da alegria, né, beleza, alegria. A ética como uma manifestação da vontade de Deus. E a religião como uma expressão da presença de Deus. E terminando, a declaração do famoso pregador, né, Charles Haddon Spurgeon, né, considerado príncipe, né, dos pregadores, falando em 1855 para a sua congregação, para as suas ovelhas, pregando
com apenas 20 anos de idade. Talvez seja a idade de alguns de vocês aqui hoje. Não são muito diferentes da idade que Charles Haddon Spurgeon estava quando pregou esse texto. É isso que eu quero chamar a atenção. Ele fala: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que pode prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus, né? Quem chama Pai. Se é um filho de Deus, você chama de Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidão. É tão profundo esse assunto que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Esse assunto nos humilha e deve humilhar. Nenhum tema contemplativo, né, tende a humilhar mais a mente humana que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que esse assunto humilha a nossa mente, também a expande. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Então vá. É a conclusão pastoral do pastor Charles Haddon Spurgeon com 20 anos de idade. Então vá, ele diz para a sua congregação, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. A Deus toda a glória por tudo que foi dito, ensinado e aprendido aqui, compartilhado. A Ele, o Deus Criador, Redentor, Provedor, por toda a eternidade, em nome de Cristo. Amém. Tá? Aqui é só, quem tiver interesse, esse livro foi recentemente publicado, Glorioso Gênio da Química, tá? Está na forma de Kindle, aqui o link da Amazon, mas aqui aponta, esse QR Code aqui aponta para isso. E vai ser o tema, inclusive, antes que eu me esqueça, né, fazer propaganda, semana que vem, no sábado que vem, Deus permitindo, dia 28, esse é o tema da palestra lá no EBRAM, lá no Projeto Sólido Deu Glória, o pastor Douglas, lá em Aldeia, né, no Monte Moriá. É o Encontro Bíblico Reformado de Apologeta do Nordeste, já está na 3ª edição, tá? Nós fizemos alguns no ano passado, esse ano, Deus permitindo, agora vai ter a 3ª edição, próximo sábado, dia 28, começa bem de manhãzinha, procure nas redes sociais, Projeto Sólido Deu Glória, tá? O pastor Douglas Lima, tá? Esse é o tema de uma das palestras, tá? Vai ministrar lá no acampamento, tem outras coisas muito boas também, fica aí a dica, viu? Então, estou à disposição, acho que temos tempo, né? Para as perguntas, estou à disposição, é de vocês. Ó, galera, vai ter momento para 5 perguntas, então quem quiser perguntar aí, só levantar a mão que eu vou levar o microfone. Marcelo vai estar respondendo as perguntas de vocês. Quem ficar muito acanhado pode perguntar no cafezinho depois. Exatamente. Mas se quiserem fazer, estamos aqui para isso, Deus permitindo. Posso tomar essa água aqui, né? Para mim, né? Eu gostaria de parabenizar o professor Marcelo, Glória a Deus. excelente assunto que trouxe, mas pessoalmente eu tenho algumas discordâncias. Claro. Embora, veja, eu sou presbiteriano desde o berço. Quando nasci, meu pai era presbítero da Igreja Central de Garanhuns, que era uma das maiores igrejas do Nordeste todo. Era um centro de distribuição de obreiros, foi Garanhuns. O seminário presbiteriano nasceu lá, depois veio para cá. Bom, é o seguinte, então eu sou criacionista literal, mas não nos dias da criação. Vou dizer, é uma pequena diferença, veja bem. Eu não levanto questionamento se teve ato ou não, certamente não, tudo bem, mas o assunto que me chama a atenção é o seguinte, são 2 pontos. A palavra ion não é só dia, é tempo. Qualquer espaço de tempo é a palavra ion. Ele explica isso no livro.
não é? Por exemplo, Ion é citado nos dias da criação, mas é citado em Gênesis 2:4, na Bíblia antiga, que eu tenho uma antiga que foi de meu pai, que dizia lá, este foi o dia em que o Deus criou os céus, a terra, etc. Mas ele queria dizer, era para Ion, por isso que eu tratou o tempo todo dia. Hoje não está mais dia. Ele está lá, hoje é o tempo, este foi o tempo em que o Senhor criou os céus, a terra, etc. Bom, mas o assunto que eu levanto é o seguinte. Só um ponto, só para responder pontualmente, senão eu vou esquecer. Mas o Dr. Jason Lara, ele fala disso. Inclusive, citando aquele texto de Pedro, 1000 anos, um dia, e ele justifica que é outro contexto, é outra interpretação, não dá se referindo à criação. Mas o ponto é que sempre quando aparece o Ion, no contexto de marcado por manhã, tarde, ou com numeral associado, aí a interpretação é dia literal. Esse é o ponto dele no livro. Então, o ponto que eu vou exatamente desse de manhã e noite, porque eu venho estudando esse assunto há 30 anos, não é de agora. Então, já entrei em debates, já fiz palestras no Paraná, em Brasília, na Bahia, aqui, em vários lugares. E eu sou geólogo. Então, você vai dizer, bom, você é geólogo e estudou o tempo ali do ponto de vista geológico. Bom, tem essa implicação também, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Quando fala, então essa questão de, eu sabia que muitos levantavam questionamento sobre o dia, como é que fala, o sol, o nascer do sol e o pôr do sol, tudo bem. Então a questão que eu tenho é a seguinte, não é nenhuma pergunta, eu tenho já minhas convicções, mas estou levantando a questão exatamente para você pensar e outras pessoas também. Claro. Porque não é questão de discordar, não. Não, fique tranquilo, não tenho medo de ser discordado. O que está na Bíblia... É tranquilo, a discussão é sadia. O que está na Bíblia, eu acredito ipsiliter de tudo. E acho que a concordância da Bíblia e a ciência. Isso é o que eu defendo. Agora, sobre esse caso do dia, é o seguinte, a Terra, certamente, eu tenho praticamente certeza, que quando Deus criou a Terra, ele não criou a Terra girando na velocidade de hoje. Hoje a Terra gira uma velocidade, um ponto na superfície da Terra é uma velocidade maior do que a de um avião supersônico. Na rotação da Terra, um ponto se desloca. Então nós estamos nos deslocando na rotação da Terra a mais ou menos 1.650 km por hora. Um avião supersônico rompe a barreira do som a 1.250. Então, maior do que a velocidade de um caça supersônico. Então, é o seguinte, a Terra, eu tenho essa minha convicção, assim, a Terra não começou a girar nessa velocidade. Esse é um ponto. Vou explicar melhor. E a outra coisa, só lembrando, fazendo parênteses, o Sol foi criado no 4º dia. Ele explica isso também. Posso fazer só um parênteses? Já que você falou isso, ele explica isso, que é a maior crítica, né, dos opositores ao criacionismo, porque o Sol, depois, né, da Terra ser criada, e a definição do dia, primeiro dia, já existia dia. E aí ele explica como ele é astrofísico, ele fala com muita propriedade, né? Ele fala assim, olha, o conceito de dia, astronomicamente falando, não depende do Sol, né? O conceito de dia é o conceito da Terra girando em torno do seu próprio eixo, né? E, na verdade, o Sol, para nós hoje, é apenas um ponto de referência para nós percebermos a rotação, né? Mas a Terra já girava, então já existia o dia, que é o período de rotação da Terra, e aí não vou entrar nesses detalhes, né? Se era maior ou menor, tudo bem, mas independia do Sol, da presença do Sol, né? Na verdade, já tinha uma fonte de luz, né? A luz foi criada antes. Tudo bem, mas quando a Bíblia foi escrita para nós, foi escrita por Moisés, né? E já... quando todo mundo estava nas condições semelhantes às que nós temos hoje. Então, o povo sabia que para o judeu, que eles consideram a tarde primeiro e o dia, eles consideram o inverso, né? O judeu considera o inverso, né? Quer dizer, então é o seguinte, a Terra girando numa velocidade muito lenta, você veja, o diâmetro da Terra é cerca de 40 mil quilômetros, 40 mil e um quebrado aí, parece que 300. Passa 24 horas, por isso que se sabe que um ponto gira na velocidade de 1.650 km por hora. Então, se a Terra começou a girar no início da criação, ela começou lentamente.
precisa nem a gente entrar em muito detalhe, ela começou lentamente. Então, os primeiros dias, esse dia, é o que eu acredito que não seria o termo, não vamos usar a palavra era, mas eram dias longos, por quê? Se longo, menos longo ou mais longo, não tinha problema, porque não tinha vegetal, não tinha animal, não tinha nada. Os animais foram criados, a vegetar no terceiro dia, certo? E os animais no quinto e sexto dia, correto? Quinto e sexto. Então, se ela começou a velocidade lenta, então, ao ter esse dia inicial, foi um dia certamente muito longo. Então, e eu estou falando isso porque por exemplo, eu vou levantar uma coisa que é um pouco diferente, eu sei que a maioria aqui é o seguinte: um corpo granítico, vamos dizer, as rochas ígneas que vão às superfícies vulcânicas, elas não têm tempo de cristalizar, os cristais são micros, você nem vê quase. Um basalto, você pega um basalto, uma rocha ígnea, extrusiva, você não vê a cristalização dela, que é fino demais. Mas se você chegar em Caruaru, você vê um granito porfioide, que chama, porfirítico, que tem cristais de 2, 3 centímetros. Para chegar daquele tamanho de cristais, levou tempo, muito tempo. Então veja, um corpo. Aqui em Pernambuco nós temos um batódromo gigantesco que vai de Caruaru até Arco Verde. Ele tem em torno de mais de 1.000 km² de área. Isso de área. E a espessura boa de 3 km, então seria 4, 5 mil quilômetros de volume. Um volume desse, principalmente na parte central, para esfriar, levaria um tempo fenomenal. Anos e anos e anos. Então, quando Deus botou o homem na terra, a terra estava nas condições ideais para ele. Já tinha os vegetais, as plantas já estavam produzindo, etc, etc. E essas condições estavam todas regulares. Então, tem esse problema do tempo que leva para as rochas ígneas cristalizarem. Tem o problema das glaciações, que é outro problema que, considerando o tempo, esse tempo curto, como é que foi as glaciações? Então, não tem espaço para você contar glaciação. Eu sei que esse assunto de glaciação está bem fora do seu assunto daqui, mas as glaciações existiram e tem registro das glaciações. Ele estava falando aqui no intervalo, então talvez eu tivesse que continuar depois. Tudo isso aí, então, só terminando, então, teria o problema das glaciações e até da parte, o magnetismo terrestre, o Polo Norte e o Polo Sul, que coincidem quase bem pertinho de geográfico, mas é um pouco separado, eles, durante um ano, as linhas magnéticas, elas mudam. Um mapa para 100 mil é um minuto por ano. Se você botar essa conta, em 300 anos, o polo pode girar de um lado para o outro, em 600 ele gira do norte para o sul. Então, tudo isso são questões dentro do campo, eu sei que é principalmente dentro do campo da geologia, mas que pesa. Então, eu venho estudando esse assunto há muito tempo e por sinal, escrevi um livrinho que aqui nessa igreja várias pessoas compraram. Ciência versus Bíblia. Esse livro aqui foi colocado aqui à venda já aqui, e ele foi publicado em São Paulo pela Nox Publicações, e hoje em dia está pouquíssimo, talvez na primeira igreja tenha na biblioteca ainda para vender, na livraria que eles têm lá na segunda-feira. Então eu dou uma paradinha aqui e depois a gente pode continuar pessoalmente. Okay? Claro. Obrigado. Claro. Bom, se o senhor entendeu, não fez uma pergunta formal, né? Mas eu vou tentar responder alguns comentários, pelo menos para estabelecer o diálogo, né? Assim, o que me atrai muito o livro do Dr. Jason Liley é que, como eu disse, ele parte das escrituras, mas ele também dá evidências científicas, né? E ele é um cientista bastante sério também, deu muitas contribuições na área de astrofísica, né? Mas assim, os pontos, né? Talvez, pelo que eu me lembro, foi muito longo, né? Mas assim, o primeiro ponto, né? É que assim, quando vai para o relato geológico, né? Parece que é a sua área, né? Você fala com muita propriedade disso também, mas tem que lembrar de um conceito que é o uniformitarianismo, né? Você também conhece lá eu me esqueço o nome,
George, esqueci do nome agora, do geólogo que estabeleceu esse conceito, uniformitarianismo, que é acreditar que as mudanças geológicas, né, na história do planeta Terra são constantes, tem um comportamento homogêneo, constante, uniformitário, né? Isso, colocou bem, né? Oposição com catastrofismo, né? Ó, pessoal, pela hora aqui, a gente tem que ir pro intervalo, tá? Estava programado para voltar 5 horas, só que como estendeu, a gente vai voltar às 5h20. Então lá embaixo tem um cafezinho, tem uma bolacha. Pode pegar a Marcela para conversar, para tirar mais dúvidas. Então é isso, galera. 5h20 a gente vai estar voltando aqui para a segunda parte da nossa palestra aí, beleza?